em Lucas 8, a partir do versículo 9. Lucas 8, a partir do versículo 9. Aqui ele dá uns outros detalhes que em Mateus não tem. Então, os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significava essa parábola. A parábola tinha sido a parábola do semeador. Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. Olha aqui, querida, aqui está bem claro. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho, que é o solo duro, são os que ouviram, mas depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, só que eles não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram, e no decorrer do dia foram sufocados, com preocupações, com atividades, com riquezas, prazeres dessa vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, e estes frutificam com perseverança. Amém? Obrigado, Senhor, por essa palavra tão simples, tão clara, tão objetiva, que o Senhor possa aplicar pelo poder do Espírito Santo ao coração de cada um. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus é muito bom. Parece que o culto começou com uma história, não começou com uma história? Interessante, né? Como é que as coisas se casam. O Senhor Jesus, ele ensinava contando história. A criançada que está lá em cima, os professores estão contando histórias. Porque é assim que as crianças aprendem. Não só as crianças, mas os adultos. A gente aprende ouvindo histórias. E Jesus, ele contava as parábolas, que eram histórias com lições de vida, né? E aqui, essa explicação, eu fiz de questão de vir aqui para o Evangelho de Lucas, porque essa explicação ele só deu para os discípulos. Os discípulos foram perguntar. Quer dizer que eles não tinham entendido. Tão claro, né? Mas os discípulos não tinham entendido. Então, eles foram pedir a Jesus, me perguntaram qual era o significado, e Jesus explicou, né, para os seus discípulos a palavra, a parábola, né? E ela é bem oportuna para a gente aplicar hoje, porque a gente pode fazer duas perguntas. Primeiro, que semeador eu tenho sido? Porque eu sou discípulo. Amém. É algum discípulo aqui? Amém. Que semeador nós temos sido? Semeadores da palavra de Deus. Segundo, que chão, que solo tem sido aquelas pessoas que nós pregamos a palavra de Deus para elas? Amém? Amém. A gente tem que olhar de uma maneira, peraí, eu sou semeador. O que meus ouvintes estão? Será que é solo duro? Será que é rochoso, espinhoso? Será que é boa terra? É bom para a gente se examinar, né? Que tipo de solo é o nosso coração. E a parábola fala que Jesus faz questão de dizer que a semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus, querido, ela não volta vazia. Não importa se o coração é duro, se o coração é espinhoso, se o coração é rochoso, a palavra de Deus, ela tem que ser pregada, oportuna e inoportunamente. A gente tem que sempre aproveitar a palavra de Deus para dar um testemunho, para falar daquilo que eu estou vivendo, daquilo que eu estou passando. E aqui Jesus fala, primeiro ele diz que a semente é a palavra de Deus. Segundo, querido,
Esses solos aqui, na verdade, são uma figura do nosso coração. Os autores bíblicos, são eles que dizem, não sou eu, dizem que esses 4 tipos de solo estão dentro das igrejas. Dentro das igrejas tem gente de solo duro, de solo espinhoso, rochoso, e tem gente que é boa terra. Amém? Amém? Olha para a cara do teu irmão, do que ele parece que é? A irmã ali já falou, eu sou boa terra. Tudo que Deus quer, querido, que aonde nós estamos plantados, nós sejamos discípulos frutíferos. Amém? Amém? João 15 diz, não foram vocês que me escolheram, não. Fui eu que escolhi vocês e escolhi vocês para vocês darem frutos. Amém, Amém, querido? Tem gente aqui que trabalha com solo duro, tem vizinho que é solo duro, tem parentes que é pedregoso. A gente identifica isso em tudo. Não é mesmo, gente? Então essa palavra é muito oportuna para a gente, né? Mas o que Jesus diz aqui? Que a gente vai ter uma colheita além das nossas expectativas. Lá em Mateus ele diz a 30, a 60 e a 100. Quer dizer, uma vai ganhar 100. Amém? Ou seja, você vende uma coisa por R$1 e ganha R$100. Amém? Deus é bom. Então, querido, primeiro solo é o solo da beira do caminho. Como eu disse, querido, esse solo, ele não está falando de chão, não. Ele está falando do coração da gente. O coração é a sede da alma. É a sede da pessoa. E se o coração fechar, querido, então ele está falando de um solo duro. É aquele que ouve a palavra, mas a palavra não entra no coração dele. Amém? Horas depois você pergunta, né? Eu já disse, não, podia perguntar, o que foi que eu preguei domingo passado? É aquele que você prega a palavra, querido, daqui a pouco ele já esqueceu o que tu pregou. É aquele que está construindo uma casa na areia, queridos. Outra parábola de Jesus. Um construiu uma casa na areia e outro construiu na rocha. Veio a tempestade, veio a ventania. Onde é que tu estava na hora da ventania? Quase que ela te leva, né? A vida é assim, querido. Às vezes a gente ouve a palavra vem ao nosso coração, mas quando vem a ventania, não é? Eu queria dar um outro sentido aqui, né? Porque tem muita gente, queridos, que está com o coração duro, porque foi pisado, foi ferido, foi machucado, às vezes até dentro da igreja. Tem muita gente que hoje está fora da igreja porque foi pisada dentro da igreja. Foi esmagado, foi ofendido, foi ferido. Então a gente tem que ter misericórdia dessas pessoas que estão com o coração duro, até ao nosso redor, queridos. A gente tem que ter misericórdia, porque Deus tem um plano para ela. Deus tem um plano para ele. Amém? Por que eu digo isso, que Deus tem um plano? Porque eu já fui um coração duro, minha gente. Entrava aquelas velhas de coque, com Bíblia, cheia de conta de luz, de gás, não sei o quê, e pregavam para mim. Eu queria botar para fora do consultório o mais rápido possível. Está assustado? Não. Eu já fui um coração duro. Você não foi, não? Eu sim. Aceitou Jesus? Foi fácil? Né? Feliz aquele que nasce numa casa que o pai e a mãe são evangélicos, pregam a palavra, dão testemunho, dão exemplos, né? Feliz essas crianças que estão lá em cima, que tem pai e mãe, que estão colocando elas no caminho do bem. Amém. Amém? Então, o coração duro, querido, a gente tem que ter compaixão dele, porque as pessoas às vezes estão de coração duro
E por trás dessa dureza de coração tem uma dor, tem um sofrimento. E a gente tem que ter cuidado com essas pessoas, porque Deus tem um plano para elas. Amém, Jesus. Segundo solo, é o solo rochoso, que impede que a semente crie raiz. É aquele crente que recebe a palavra, querido, com entusiasmo, com alegria, mas ele não consegue criar raízes. Quando vem a angústia, a perseguição, as aflições da vida, ele não tem perseverança, ele não tem continuidade, ele não consegue insistir, ele pensa logo em desistir. Isso aí não é para mim não. Não, isso não é para mim não. Peraí, é aquele ataque que às vezes vem do lado de dentro, querido. Isso não é para você não. Desiste, isso não vai dar em nada. O que você está esperando? Vai continuar nisso aí? Silêncio na igreja. Oh, Deus. É o solo rochoso. Ele impede, ele não tem raiz. Ele quando começa, ele termina. Ou pior, ele começa, para no meio. Quem é aquele que começa e termina? Todo mundo. Amém? Então, queridos, esse aqui é o solo rochoso. O terceiro é uma semente que é semeada no meio de espinho. Ele ouve a palavra, porém o mundo atrai ele, querido. As riquezas atraem eles, o prazer da vida atrai eles, as coisas sociais atraem ele. É aquele crente que às vezes até entra para a igreja, aceita a palavra, mas o mundo atrai ele. Ele é mundano, ele quer saber de festa, ele quer saber de social, ele quer saber, é aquelas coisas de fora que te atraem. Amém, querido? Amém. Eu não pensei que a igreja ia ficar tão calada com essa palavra, tão simples. Mas é aqueles que ficam numa atividade, querido, social. Não tem tempo para a igreja. Não tem tempo para a igreja. Ah, meu irmão, por que você não vem à igreja? Ah, não. Eu tenho muita coisa para fazer, né? Eu tenho trabalho, eu tenho família. Todo mundo tem, minha gente. Amém, querido? Amém. Todo mundo tem, né? É o lado de fora acaba abafando a palavra. Não dá espaço para a palavra. É uma pessoa que às vezes faz muitas coisas, mas no final a palavra não cresce, não dá fruto. E o quarto solo, queridos, é aquele que é semeado em boa terra. Ouve a palavra entra, ele faz mudanças, ele faz escolhas, ele se converte, ele faz ajuste na sua vida, ele pratica o que ele ouve, ele faz o que Deus pede, ele se frutifica uma colheita além da expectativa. Amém, queridos? Então, uma pergunta do Espírito Santo para nós hoje, para nós aplicarmos na nossa vida, porque eu estou pregando para discípulos de Jesus. Amém. Pessoas que seguem Jesus. Amém. Que pregador que eu tenho sido? Que semeador eu tenho sido? Será que eu tenho tido paciência com as pessoas de coração duro? Coração espinhoso? Coração no meio de pedras? Será que eu tenho? Queridos, essa palavra eu prego porque eu já fui os 4 solos. Eu já fui os 4 solos. Primeiro que eu não queria nem saber de crente. Eu não gostava de crente. Quando o crente vinha pregar para cima de mim, eu saía de bando. Saía de bando, deixava ele falando sozinho. Depois eu me converti, queridos. Mas houve um tempo que o mundo me atraiu. Eu não queria abandonar o que eu fazia, o que eu vivia. O pecado é sedutor, minha gente. É verdade. Depois teve um tempo, querido, que eu queria ganhar dinheiro. Eu queria era viver a vida. Eu queria era trabalhar. Eu queria... Aí quando me chamavam, não tenho tempo. Não tenho tempo. Amém? Amém. Talvez você... Então eu tenho coragem de dizer para você
40 anos, querido, nesses 40 anos, né, até chegar a isso, eu passei por muitas coisas. Meu coração também se machucou, se feriu. Às vezes eu não queria nem saber de igreja, não queria nem saber de pregar a palavra, mas fazia que nem a irmã fez, eu vinha para a igreja, né? Então, pregar a palavra, a gente tem que vencer essas coisas. Amém. Por que eu digo que você tem que ter compaixão? Talvez a pessoa que mais nos incomode é aquela pessoa que nem dá bola para a palavra que você prega para ela. Essa talvez seja a que mais nos incomode. Você prega a palavra e a pessoa está nem aí. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Às vezes você prega a palavra, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer isso. Não, domingo eu não vou à igreja porque sábado eu saio para a night. Eu estava falando com o pastor Pablo agora mesmo, né? O pastor velho pregando para o pastor novo, né? E de Pablo, as atividades aos sábados são perigosas, porque todo mundo vai na atividade. Vamos fazer uma coisa, é uma atividade do sábado. Todo mundo vai para a atividade, no dia seguinte vem ninguém à igreja. Eu teve uma época, queridos, que eu fazia vigília todo mês. Todo mês eu fazia vigília. Aí, o que eu comecei a ver? Que quando eu fazia vigília, domingo de manhã não tinha ninguém na igreja. Aí diziam para mim, eu não fui porque eu fui à vigília. Eu digo, e eu? E eu que estava lá? Amém, queridos? Amém. Então, essa é uma palavra simples para nós empregarmos na nossa vida, né? Uma palavra, né? Deus espera que cada um de nós seja um semeador. Amém. Amém? Que esteja sempre pregando a palavra, falando do evangelho do reino, falando do amor de Deus, falando da graça de Deus. É que isso que Deus espera que cada um. E às vezes você vai pregar a palavra e muitas vezes as pessoas vão desdenhar da tua palavra. Não vão dar, né? Essa palavra aí que você está falando para mim é o mesmo que água. Eu já ouvi isso. Meu Deus mesmo. Essa palavra é o mesmo que água. Então tá bom, meu irmão. Para você é água, mas para o outro é alimento. Amém. A semente é a palavra de Deus, querido. Amém. Então nós temos que estar sempre nos alimentando da palavra de Deus para semear essa palavra nos corações. E você não se assuste se às vezes o coração duro, um coração que está muito preocupado com a vida lá fora. Não, agora eu tenho que viver, ganhar dinheiro, eu tenho que... Tenha paciência e continua a pregar. Continua a pregar. Continua a pregar. Porque eu fui ganho por Jesus trabalhando, envolvido no mundo, envolvido numa porção de coisa, mas um dia a palavra foi pregada através de um testemunho. A palavra tocou no meu coração e naquele dia diz: Glória a Deus. chega, chega, agora eu vou seguir a Jesus. Por que eu fugia da palavra, queridos? Porque eu sabia que se eu entregasse a minha vida a Cristo, muita coisa ia ter que mudar. E mudou. Amém, querido? Então, não desista de pregar a palavra, de rebater. Vai com Deus, Deus te abençoe, Deus te proteja. Nunca deixe de dar uma palavra de ânimo, de coragem, de força para quem quer que seja. Amém. Aí você diz, ele vai entrar por um ouvido e sai por outro. Não, meu irmão, tem uma hora que a palavra pega e pega legal. Entra no coração e o coração muda. Porque Deus é um Deus que muda o coração do homem. Amém? Pastor Rafael vai servir a ceia para a gente fazer uma oração simples. Como é simples essa palavra, Pai.
Muito obrigado, Pai. O Senhor está nos lembrando que nós temos que ser semeadores. Independente do coração daqueles que estão ao nosso redor, nós temos que estar sempre pregando a Tua palavra, ministrando do Teu amor, ministrando da Tua graça. E o Senhor, no seu tempo, transforma aquele coração numa colheita frutífera. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Só para ajudar a gente a se examinar nesta manhã, você percebeu qual a diferença entre os solos? O Senhor Jesus, ele deu uma diferença, que é o fruto. Todos os outros não frutificaram nada, ou teve um fruto que não chegou a amadurecer. Mas a única coisa que faz a gente perceber que o solo é bom é o fruto que ele pôde dar. E eu não vou falar para você perguntar para o seu irmão, mas é para você perguntar para si mesmo. Eu sou um solo bom? Como é que eu sei se eu sou um solo bom? É simplesmente eu dizer que sou? Não. É só olhar. Eu estou dando frutos? Feche seus olhos. Não olha para o irmão do lado, não. Não olha não é para pensar, o irmãozinho fulano de tal tinha que estar aqui na igreja hoje. Não, quem tinha que estar na igreja hoje era você. Talvez ele precisasse também. Mas eu preciso olhar para mim. Eu estou dando frutos. Minha vida está dando frutos. A palavra que tem sido semeada no meu coração, 40 anos de ministério, 40 anos a palavra sendo semeada. No nosso caso aqui, 28 anos a palavra sendo semeada na igreja do Catete especificamente. Será que está frutificando? Será que essa palavra está crescendo, está dando frutos na minha vida? E de um culto para o outro eu estava lembrando, né? Quando Jesus foi ao Getsemane, a Bíblia fala que ele suou, o suor se misturou com o sangue. E o sangue de Jesus certamente caiu no solo. Enquanto ele caminhava do Getsemane e ia andando pelas ruas de Jerusalém para a casa de Herodes, para a casa de Caifás, o sangue de Jesus ia caindo no solo. Quando ele caminhava em direção à cruz, o sangue de Jesus ia caindo no solo. Na cruz, quando foram furar os seus braços, caiu o sangue ali. E no final, pegaram ele com o corpo dele todo e jogaram aonde? No sepulcro, dentro do solo. Enterraram ele. Para dizer para mim e para você, não importa que solo você seja, o sangue de Jesus sendo derramado em você. A presença de Jesus estando em sua vida, por mais que seja um solo endurecido, empedrado, por mais que ao redor tenha até espinhos, ele é o agricultor. O sangue dele pode sarar a sua vida. O sangue dele pode sarar este solo. Seja o que tenha acontecido, se Jesus entrar nas nossas vidas, por esse sangue derramado, por esse sepulcro que ele entrou, as dores que aconteceram desde lá de Adão até os últimos pecados que foram cometidos pela humanidade, tudo foi consertado e sarado pelo sangue de Jesus. Se ele pôde fazer isso pela humanidade toda, em todo o tempo de vida, ele pode fazer isso na sua vida hoje. Ele pode sarar as suas dores hoje. Ele pode curar e restaurar a sua vida hoje. Então, ao participar da mesa, nesta hora, você vai receber o cálice, o pão. Não perca essa oportunidade de receber essa palavra e mudar a sua vida. Amém? Glória a Jesus. Obrigado. Obrigado. Recebi um novo sabeço. Vou botar aqui. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado.
Coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Abra seu potinho, pegue seu pedaço de pão. Esse louvor fala de características de um solo bom, vivendo uma família, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Aleluia. Estarmos unidos é uma característica de um solo bom, Glória a Deus. que é curado, que é sarado e que está frutificando. Então, pegue seu pedaço de pão, feche seus olhos. Estamos aqui nesta manhã, Pai. E assim como o nosso pastor compartilhou conosco, eu reconheço que eu também já fui esses solos. E vamos ser sinceros aqui, todos nós podemos ser esses solos alguma hora de novo. Porque como ele compartilhou muitas vezes, um solo duro é porque a gente sofreu e padeceu alguma coisa. E quem é que está livre de sofrimentos hoje? Se a gente não vigiar, a gente pode sofrer e endurecer o coração de novo. Por isso, Salomão nos alertou sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, nesta manhã, como é que está o teu coração, meu irmão? Se há um coração duro, é porque houve alguma coisa que aconteceu e não foi tratado com Deus. Talvez alguém te ofendeu e você não perdoou, e isso endureceu o seu coração. Talvez alguma coisa aconteceu e que a gente culpa a Deus e reclama: Deus, por que Deus? Por que Deus isso comigo? Por que essa doença? Por que essa perda? Por que essa falta de dinheiro? Por que meu casamento acabou, Pai? Logo o meu. E a gente fica: por que essas coisas acontecem? Por que meu filho, Pai?
E a gente fica com isso e se revolta contra Deus. Isso é uma coisa que endurece o coração, querido. Porque se eu me endurecer contra Deus, quem mais eu posso pedir socorro senão Ele? E existe um texto de Jó, que Jó ele faz um desabafo dizendo: quem lutou, quem porfiou com Deus e teve paz? Meu irmão, essa é uma luta que ninguém venceu. A Bíblia fala que Jesus ele é vencedor. Amém, Deus. E a gente diz que ele é vencedor da glória a Deus. Quando a gente pensa, ele vai me dar vitória nas situações. Jesus é vencedor, ele venceu o inferno, ele venceu a morte, ele venceu o mundo. Glória a Deus, Jesus nunca perdeu uma batalha. E a gente se anima nisso. Mas eu quero te trazer uma verdade também. Jesus não vai perder para você. Amém, Deus. Ele vai vencer. Amém. É uma luta que a gente não tem como vencer. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que me render. Amém. Eu tenho que parar de lutar com Deus. Eu tenho que me render, porque Ele é Deus. A gente canta tão se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus. Mas quando Ele não faz, a gente emburrece, endurece o coração. Não. É a maneira da gente se render. Porque Deus quer que a gente seja um solo bom, que dê muitos frutos para a glória do nome dele. Ou se alguém te feriu, meu irmão, é manhã de perdoar. Liberar essa pessoa e liberar você também. Porque a gente não perdoar, a gente pensa que a gente está prendendo outra pessoa ou prejudicando outra pessoa. Mas não perdoar é eu estar com a chave na mão da cadeia minha e eu estar do lado de dentro preso, podendo sair a qualquer hora. Mas eu estou aqui dentro preso. E Deus está falando, a chave está na tua mão, é só perdoar. Aleluia. Não, mas eu quero que ela sofra. Mas quem está sofrendo é você que está aí dentro da cadeia preso. Perdoa, meu irmão. Perdoa, minha irmã. Assim você vai estar sendo livre. Amém. E vai ser um coração limpo para que Deus possa fazer o que Ele quer fazer. Um coração empedrado é um coração que não deixa a palavra penetrar. É quando a gente coloca um limite. Ó, Deus só vai mexer na minha vida até aqui. Daqui para lá Deus não faz mais nada porque eu não quero. E quantos de nós já fomos assim, queridos? Eu só quero Deus, mas eu só quero Deus um pouco. Eu só quero um Deus desde o momento que Ele não mexe nos meus pecados. Eu só quero um Deus, só que Deus só faz aquilo que eu quero ouvir. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus que existe um coração por inteiro. Amém. Um coração que é sufocado pelos espinhos. É um coração, um solo que não cresce para fora. As pedras fazem um trabalho interno. E os espinhos fazem um trabalho externo. Seja lá qual for, eu vim aqui dizer que pelo sangue de Jesus, hoje nós podemos dizer: Senhor, quebra as pedras do meu coração e alcança o mais profundo da minha alma, para que eu seja transformado no homem, na mulher que o Senhor quer que eu seja. Se tiver espinho, Senhor, o Senhor é um agricultor, pode fazer a limpeza que for. Aleluia. Para que eu possa crescer e me tornar um homem ou uma mulher de Deus que o Senhor quer que eu seja. Se tem algum pecado que te acusa, meu irmão, fala com Deus nesta hora. Confesse a Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus. Aleluia. Então não há determinismo aqui. Eu não preciso ficar vivendo debaixo de culpa. Eu não preciso ficar vivendo debaixo de condenação. O sangue de Jesus tem esperança para mim. Mas eu pequei, mas eu errei. Sim, eu também já pequei, já errei. Mas o sangue de Jesus tem poder para purificar os meus pecados. E eu não viver mais debaixo de culpa e condenação. Isso é uma coisa que às vezes endurece o nosso coração. A gente pensa, eu errei e acabou para mim. Eu errei, Deus desistiu de mim. Não, que a graça de Deus venha sobre a sua vida, que o Espírito Santo testifique no seu coração que ainda há esperança para mim, ainda há esperança para você. Ele nos cura, Ele nos restaura.
porque Ele é Deus. Que possa desse pedaço de pão, Pai, que representa o corpo do Senhor Jesus, que foi moído na cruz do Calvário por todos os nossos pecados. Nós confessamos nossos pecados, abençoamos esse pão e participamos dele em nome de Jesus. Amém e amém. Participe do pão. Você pode dizer graças a Deus? Pode dizer muito obrigado, Senhor, pelo teu perdão, pela tua graça. Abra aí seu cálice com cuidado. De posse do cálice, Pai, que representa o sangue do Senhor Jesus, que foi vertido na cruz por nós. O sangue que na tua palavra representa a vida. Que a vida de Jesus, então, venha se manifestar em nossas vidas ao participarmos do cálice. E olhar nesse texto, a gente percebe que nenhum dos solos foi negado à palavra. Deus não desistiu de nenhum daqueles solos. É duro, mas eu vou dar a palavra. Tem pedra, mas eu vou dar a palavra. Deus não desiste de você, meu irmão. Deus não desiste de você, meu irmão. Ele trouxe cada um de nós nessa manhã para mostrar que Ele nos ama, Ele cuida de nós. Amém. Muito obrigada. Coloca nesse cálice, Pai, as virtudes que nós precisamos. Renova a nossa esperança, Pai. Nós já liberamos perdão. Nós já fizemos um conserto no nosso coração. Então nessa hora enche esse coração. Onde saiu a tristeza, entra a alegria. Aonde estava a culpa, Pai, que agora entra o regozijo, que entra a paz. Onde estava a condenação, Pai, que cai por terra, e agora entre a bênção, entre, Pai, a certeza da esperança e da vitória que o Senhor tem para nós. Com a nossa alma curada, Pai, como a gente aprende com o nosso pastor, que a cura começa na alma, a alma já foi curada, Pai, então cura o corpo físico nesta manhã também. Que saímos daqui curados das nossas dores. Oh, Pai, no nome de Jesus, que a coluna volte para o lugar. Que no nome de Jesus as dores musculares saiam. Que no nome de Jesus os problemas dos nervos saiam. Oh, Pai, enfermidades somatizadas sejam curadas nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Os conflitos emocionais, Pai, que esse pecado estava trazendo, que eles sejam curados nesta hora. Que essa falta de perdão estava trazendo, que essa raiz de amargura estava adoecendo meu irmão, que ele seja sarado nesta hora. Que essa gastrite saia, que essa diabetes emocional saia. Em nome de Jesus, que esse sangue volte a ficar nas taxas normais, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que a depressão saia, Pai. Que a ansiedade, a preocupação e o medo saiam. No nome de Jesus, Pai. Que o teu poder opere, Deus. Que relacionamentos sejam curados nesta hora. Ainda que a pessoa não esteja aqui, mas que o milagre aconteça. Amém. Para a honra e glória do teu nome, Pai. Amém. E que o Senhor nos prepare para darmos muitos frutos. Amém. Mas nós oramos, abençoando esse cálice, participando em nome de Jesus. Amém e amém. Participe do cálice. Glória, glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Diga bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Pastor Pablo, vem aqui. Deixa o diácono Alexandre fazer isso, por favor. Se coloque de pé. Glória a Deus. Amém. Feche seus olhos aí, conforme você estiver descartando seu cálice, em nome de Jesus. Faça isso sem pressa. E assim que você o fizer, dê a mão aí para esse irmão que está do seu lado. Aleluia. Porque de vez em quando, para trabalhar no terreno, a gente precisa de um jardineiro, e o jardineiro precisa de um auxiliar. Pode ser que você seja o auxiliar aí que vai ajudar a adubar essa terra que está aí do seu lado através da sua oração nessa manhã. Então feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós queremos louvar e engrandecer teu santo nome pela vida desse irmão que está do meu lado direito, Pai. Deus querido, trabalha na vida dele, trabalha na vida dela, Pai.
Vai remexendo essa terra, Senhor. Vai fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai, para louvor da Tua glória. Pai querido, vai tirando os torrões, Pai. Vai tirando, Pai, aquele mato que não provém de Ti, Pai. E vai trabalhando nessa terra para que ela possa ser fértil na Tua presença. Deus querido, nós queremos orar por esse irmão que está do meu outro lado, Pai. Deus querido, uma terra, Pai. Terra que mexida, Pai. Terra remexida, Pai. Terra que sofre, mas Deus querido, terra que o Senhor tem apreço por ela. Pai querido, trabalha nessa terra, aduba, remexe mais uma vez, Pai. Traz, Pai, aquilo que de repente está lá para baixo, para cima, Pai, para que essa terra possa germinar na Sua presença. E que Deus querido, que alguém quando olhe fale, mas que terra boa, que tudo que cai nela brota, Pai querido, é porque essa terra é consagrada pelo Espírito Santo de Deus. E nós nessa manhã unimos a minha fé junto com a fé dela, unimos a minha fé junto com a fé dele e erguemos as nossas mãos aos céus para Te agradecer, Pai, pela Tua poderosa obra nas nossas vidas, por aquilo que o Senhor tem feito, Pai, por aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, pela semana que o Senhor coloca diante de nós, Pai, pela semana que o Senhor coloca diante da nossa vida, Pai, cheia de oportunidades, Pai, oportunidade de plantar, oportunidade de colher, oportunidade de remexer na terra e oportunidade de ver a Tua poderosa mão que nos sustenta e nos guarda. Abençoa a vida do meu irmão, abençoa a vida da minha irmã, nos cobre com Teu sangue, Pai, e nos dá uma semana de vitória debaixo da Tua presença. Que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje, para sempre. O povo mais feliz da terra diga amém. Dê um abraço no seu irmão, abençoe a vida dele rica e abundantemente em nome de Jesus.